Boa noite, tudo bem? Eu espero que você tenha tido um excelente Natal com a sua família e eu espero que você tenha vivido realmente aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Que você possa ter experimentado da graça do Senhor e que você possa ter tido a oportunidade de compartilhar também tudo aquilo que o Senhor tem oferecido para você com outras pessoas. Isso é o que se espera do Natal, que a gente possa ser generoso uns com os outros, assim como o Senhor foi generoso conosco, nos dando a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida junto com Ele. Nessa noite nós estamos comemorando, né, o último culto desse ano tão difícil, tão conturbado, mas certamente um ano cheio de vitórias, um ano cheio de crescimento pessoal e espiritual. E eu gostaria muito que você pudesse aproveitar cada aspecto desse culto e que você tivesse a oportunidade de, nesses momentos, nesses minutos que nós vamos passar juntos, que você tenha a oportunidade de experimentar também a graça do Senhor e entender a palavra dele para nós, para esse tempo que se abre diante de nós a partir da semana que vem, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2021. Um novo tempo, novas esperanças, novas misericórdias do Senhor certamente virão sobre as nossas vidas. Eu declaro na sua vida isso, que nesse tempo que se abre a partir do dia 1º de janeiro, nós realmente e certamente seremos abençoados pelo Senhor e teremos a oportunidade de viver grandemente tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu quero compartilhar com você um texto, o Salmo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5, diz o seguinte: Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Salmos 40, versículo 5. Que maravilha! Que texto sensacional! Realmente faz com que nós possamos entender o que o apóstolo João falou no capítulo 21 do seu Evangelho, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e que, se fossem anotadas, não caberiam em todos os livros que há na terra. Deus tem grandes maravilhas para cada um de nós. Deus tem grandes oportunidades para nós. Ele deseja que nós aproveitemos cada uma delas. E esse culto, nessa noite, eu espero que você possa ter a oportunidade de descobrir isso e de colocar em prática todas essas coisas na sua vida e na vida da sua família. Eu quero orar junto com você nesse momento e pedir a graça de Deus sobre nós, sobre nossas famílias e também colocando diante de Deus este culto para que seja abençoado para mim e para você. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor revele a Tua face e fale, ó Deus, profundamente aos nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos deseja revelar, para que nós possamos compreender exatamente aquilo que está no Teu coração. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos essa Tua graça, e pedimos esse Teu amor, e pedimos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Certamente que o ano que passou, o ano de 2020, esse culto é o culto que encerra esse ano na nossa comunidade. Certamente foi um ano de dificuldades, de desafios tão grandes. Mas certamente também, ó Deus, foi um ano em que nós pudemos aprender a depender do Senhor. E certamente nós temos realmente feito coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer. Mas certamente o Senhor ainda fará grandes coisas e coisas maravilhosas em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua graça e pedimos a Tua misericórdia para cada um de nós, para os nossos parentes, os nossos
amigos, para a nossa família. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E viver em profundidade e profundamente tudo aquilo que o Senhor deseja. Que o nosso coração, que os nossos corações estejam dispostos a ouvir a Tua voz e que dessa maneira os nossos corpos possam transmitir tudo aquilo que o Senhor é para todas as pessoas que o Senhor tem separado. Colocamos esse culto em Tuas mãos e pedimos a Tua graça. Colocamos esse culto em Tuas mãos e pedimos o Teu favor para que nós sejamos recebidos diante do Senhor, mas também para que o Senhor fale aos nossos corações de maneira profunda e de uma maneira, ó Deus, que o Teu nome seja sempre glorificado. Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Então, querido, que bom que nós pudemos passar por esse momento de oração. Vamos orar ainda, né, até o final do culto e vamos ouvir essa mensagem, ouvir esse recado de Deus para nós, mas certamente também nós temos um momento especial. E esse momento especial é o momento em que nós cantamos juntos, celebramos juntos a palavra do Senhor e ouvimos dele através dos louvores a sua voz e recebemos também instruções para as nossas vidas. Que você possa, assim como eu, aproveitar esses momentos de louvor para glorificar grandemente, junto com a sua família, o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar então todos juntos nesse momento. Todo
Então, nesse momento, nós vamos dar início à mensagem, depois de termos cantado, depois de termos celebrado ao Senhor com essas canções tão doces e que nos ensinam tanto e que falam tanto ao nosso coração. Nessa noite, nós vamos dar prosseguimento àquela grande série de mensagens baseada naquele tema, né? A provisão que Deus nos dá e a preparação que também Ele nos oferece. Então, Ele nos dá os subsídios, Ele nos ensina como usar esses subsídios. Não é como se Ele nos oferecesse todos os insumos para construir alguma coisa, seja ela qual for. E, além disso, Ele nos dá todo o conhecimento necessário para realizar essa obra, né? Seja qual for, Ele faz isso. Por isso que é provisão e preparação. Nessa noite, especificamente, nós falaremos, baseados no livro de Lamentações, no texto do profeta Jeremias, né? Que chama-se Lamentações, um dos livros que são atribuídos, foram escritos por esse profeta, né? O capítulo 3. Então, Lamentações, capítulo 3, alguns trechos desse texto são a base do nosso estudo. E o tema principal o tema da semana é novas a cada manhã. Novas a cada manhã, porque nós entendemos que o Senhor nos dá a oportunidade de termos nossa vida, as nossas vidas renovadas a cada manhã. E Ele nos dá a oportunidade de, através desse espetáculo que é a renovação da vida, temos também a renovação da certeza de que Ele age nas nossas vidas e que Ele nos leva a realizar grandes coisas. E eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira, e procurasse talvez entender qual o contexto de vida desse profeta, né? Momentos de dificuldade, momentos de aflição, momentos de prisão,
momentos de angústia, momentos em que muitas vezes foi mal compreendido, foi traído e observando ao seu redor, anunciava a palavra de Deus e não era reconhecido por isso. Pelo contrário, ele era atacado por falar a palavra de Deus e muitas vezes injustiçado, sofria na própria carne o peso de falar a verdade. Quantas e quantas vezes nós experimentamos isso? Quantas e quantas vezes nós temos visto que por falarmos a verdade, somos atacados, por falarmos a verdade, somos agredidos. Momentos de dificuldade é o que temos passado. Momentos de dificuldade, momentos de transição. E esses momentos de transição que temos vivido certamente têm causado uma grande aflição nos nossos corações e tem nos levado certamente a um momento de introspecção muito maior. Agora, momentos de introspecção são ótimos, são sensacionais, mas em momentos de introspecção nós podemos cair já falei isso em outra ocasião, mas em momentos como esse nós podemos cair em uma tristeza profunda, porque podemos perceber o quão difícil é a nossa vida e como Deus é tão maior e tão mais poderoso do que nós podemos imaginar. E olhando para nossas vidas, nós podemos perceber então o quanto ele é superior e o quanto nós somos inferiores e o quanto o nosso pecado ofende o Senhor. Eu sempre falo a respeito da Bíblia como um livro que funciona como um espelho. A Bíblia é um livro que funciona como um espelho, mostra a cada um de nós a amplitude da nossa maldade e a oportunidade que Deus nos tem dado agora, nesse último culto e a partir de agora, e nos deu também durante todo esse ano, foi de olharmos para as nossas vidas e percebermos que nós não somos tudo o que pensávamos que fôssemos, que nós não somos tudo aquilo que imaginávamos que seríamos, mas que nós podemos ser mais do que imaginamos, se nós buscarmos a orientação da pessoa certa, porque novas são a cada manhã as nossas esperanças, porque novas são a cada manhã as misericórdias de Cristo, as misericórdias do nosso Deus. E é nisso que nós baseamos o nosso entendimento e é nisso que nós baseamos toda a nossa fé, toda a nossa convicção. Por isso, nesse momento, nessa mensagem dessa semana, nós buscamos entender, então, o que precisamos deixar para trás e o que precisamos levar conosco à frente. E como precisaremos encarar os desafios do ano que floresce daqui a alguns dias. Então vamos fazer isso agora e vamos prestar bastante atenção em todos esses aspectos, em todos esses princípios que o Senhor nos tem dado. Vamos fazer isso juntos agora no primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, vamos começar lendo Lamentações, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Lamentações 3, do 18 ao 20, diz assim: Eu grito, meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Enquanto eu lamento a minha perda. Veja, a pergunta que nós fazemos durante esse
tempo todo que vivemos é por quê? Sempre foi essa a pergunta. Por que vivemos isso? Por que esse ano foi tão difícil? Por que esse ano foi tão complicado? Por que algumas pessoas lucraram tanto e por que algumas pessoas perderam tanto? Por que houve tanto sofrimento? Por que tantas pessoas perderam a vida? Por que tantas pessoas foram mal atendidas? Por que tantas pessoas não obtiveram tantas facilidades quanto outras? Por que tudo isso tem acontecido conosco e por que nesse momento? Qual é a razão, qual é o significado disso? Veja, o profeta naquele momento, ele vinha, se você tiver a oportunidade de ler esse capítulo inteiro, realmente é um texto muito profundo. E é um texto muito dramático também, onde ele pega e ele expõe o seu coração e ele mostra tudo aquilo que ele estava vivendo, ele mostra tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele exprime de uma maneira muito profunda a sua tristeza, o seu descontentamento com uma série de coisas que aconteciam com ele e ao redor dele. Certamente você tem vivido alguma coisa semelhante, certamente você tem experimentado alguma coisa semelhante a essa. Certamente você tem tido a oportunidade de, a cada manhã, ver o seu trabalho sendo realizado de uma maneira diferente. Talvez você seja dona de casa e você tem ali, só trabalha em casa, e aí você tem a sua rotina de trabalho alterada em virtude dos seus filhos estarem em casa tendo aulas, do seu marido tendo que trabalhar de dentro de casa. E certamente você tem tido a oportunidade de ver tudo isso acontecendo. Talvez você tenha tido esteja enfrentando o outro lado. Talvez você tenha tido muitas frustrações. Se você está na faculdade ou na escola, você tenha tido frustrações muito grandes, esperando ali aquele momento de compartilhamento entre os colegas e aquela troca de experiências que sempre há na escola, na faculdade, e você não pôde fazer isso, você teve que ter aulas ali somente na frente do seu computador. Você que está trabalhando em casa também da mesma maneira, você tem que adaptar o seu dia a dia a uma nova realidade em que você não sai mais para pegar o ônibus ou pegar o carro e ir até o seu local de trabalho, mas você agora se levanta, toma café e se senta em algum lugar, seja na sala, no quarto ou no escritório, se você tiver isso em casa, e aí você lá vai poder trabalhar. Talvez o seu momento a sua rotina não tenha sido alterada dessa maneira, talvez você tenha uma loja e você, mesmo com todas as dificuldades, você teve que ir até a sua loja e teve que trabalhar e manter a sua loja aberta todos os dias, e certamente você viu a dificuldade quando o governo mandou você fechar as portas, quando o governo mandou você deixar somente algumas pessoas entrarem na sua loja por vez. Certamente você experimentou tudo isso durante todo esse tempo, e certamente tudo isso fez com que você se sentisse desamparado, fez com que você se sentisse angustiado, e é o que o profeta sentiu. O profeta sentiu-se desamparado, o profeta sentiu-se sem chão. Até mesmo eu, como eu gostaria de falar com você pessoalmente e de falar essa mensagem, expor essa mensagem para você, junto com você, olhando nos seus olhos. Para um pregador pregar para uma câmera é algo muito inusitado. Porque nós temos a graça e a alegria de falar com pessoas e de ensinar a palavra de Deus às pessoas.
e viver aquele dia a dia, experimentar aquele dia a dia, aquela troca, né? E a conversa que a gente tem ao final do culto é aquela troca de palavras no começo do culto, e aquela bênção e aquela alegria que nós temos. Tempo tempo diferente, tempo que nos transforma, tempo que nos traz a oportunidade de vivermos coisas diferentes, mesmo que nós não as desejássemos. Mas veja, tudo o que temos vivido, tudo o que temos experimentado tem um objetivo. Assim como a dificuldade que o profeta teve ou estava passando no momento em que ele escreve esse capítulo, e que ele escreve, na verdade, todo esse livro, a dificuldade que ele vinha enfrentando fez com que as certezas que ele tinha fossem abaladas. Mas sabe uma coisa que é interessante? Quando ele se sentia abalado, quando ele se sentia desprotegido, quando ele se sentia desamparado, completamente sem chão, sem saber para onde caminhar, o que fazer. Sabe, ele buscava no Senhor e reconhecia no Senhor a autoridade para mudar a sua expectativa, para mudar aquilo que ele vinha vivendo. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é novas a cada manhã. Porque as nossas esperanças têm que ser renovadas a cada manhã. E a nossa esperança com Deus, com Cristo, tem que ser renovadas a cada manhã. Sabe, aquela experiência de conversão que você teve em um determinado momento da sua vida, eu espero, essa experiência ela precisa ser renovada. Veja, a salvação é única, uma vez só. Mas todos os dias é importante que você renove os votos. Todos os dias é importante que você renove o seu compromisso com Deus e determine para si mesmo que você será uma pessoa melhor e que você será uma pessoa que se entregará mais ao Senhor, que será uma pessoa que dependerá mais do Senhor, assim como o profeta. Assim como o profeta que em todos os momentos, em cada aspecto, em cada momento ali da sua vida, mesmo se sentindo muitas vezes abandonado até mesmo por Deus, não abria mão de depender dele. Mesmo sem muitas vezes entender qual era o significado de tudo aquilo que ele vivia, ele não abriu mão de seguir junto com Deus e de experimentar o que Deus tinha para ele, o que Deus estava oferecendo para ele a cada momento. Deus tem planos grandes para você. Certamente você passou por momentos de dificuldade, mas Deus tem planos para você. Certamente você se frustrou muito durante esse ano todo, mas Deus tem planos para você. E tem planos bons. Ele tem expectativas muito boas para você. Basta que você não desista. Basta que você clame a Ele e se achegue a Ele. E entenda que novas são todas as manhãs. Em segundo lugar, então, nós vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Lamentações 3, 21 ao 23. E diz assim: Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam cada manhã. E esse é exatamente o texto que baseia aí a nossa mensagem, a nossa reflexão nessa noite. Esse texto mostra para nós o quanto o profeta tinha confiança de que em todos os momentos, por mais dificuldade que ele pudesse ter, ele sabia que Deus estava próximo e que ele poderia confiar. E veja,
ele vai com ousadia, ele fala, ainda ouso, porém ter esperança. Ele ousa ter esperança. Ele ousa ter esperança mesmo nos momentos de dificuldade. Ele ousa ter esperança que a sua vida seria diferente, que a sua nação seria diferente. Ele tem um contexto histórico muito impactante, não é? Ele tinha uma profecia muito forte que havia sido revelada a ele pelo Senhor, uma profecia de destruição, uma profecia em que ele deveria revelar às pessoas ao seu redor que eles perderiam suas casas, seriam escravizados, mas há uma fé, uma certeza de que mesmo naquele momento, mesmo naquela situação, ele poderia confiar que em um determinado momento, perto ou longe, ele sabia que, mesmo que esse momento fosse muito próximo ou muito longe, ele sabia exatamente que Deus faria a diferença na sua vida e que ele poderia confiar em Deus em todos os momentos. Ele fala, eu ainda ouso ter esperança. Ele confia no Senhor, ele com ousadia declara que mesmo nessas situações, nessas circunstâncias de dificuldade, de terror, nessas circunstâncias de dor e sofrimento, nessas circunstâncias de certezas abaladas, ele tinha confiança de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa era a fé inabalável que aquele homem tinha. Essa é a fé inabalável que aquele homem tinha todos os dias no seu Senhor. Então entenda, nós vivemos um ano difícil, vivemos um ano em que as nossas certezas, como falei antes, foram abaladas. Tudo aquilo que a gente julgava que era correto, que era certo, tudo isso foi abalado, tudo isso foi impactado poderosamente. Você entende o que eu estou dizendo? Nossas crenças mais profundas, de alguma forma, foram abaladas. Porque nós ouvíamos falar a respeito de alguns sofrimentos, nós ouvíamos falar a respeito de algumas situações que aconteceram para toda a humanidade, mas nós ainda não tínhamos vivido isso. E nós vínhamos de uma progressão de triunfalismo teológico, em que a gente acreditava, o eclesiástico, né? Nós acreditávamos, a maioria de nós acreditava que tudo o que aconteceria dali para frente seria a vitória. Veja, há um contexto, eu quero explicar isso para você, para que a gente possa continuar essa mensagem. Há um contexto teológico que fala da igreja perseguida, a igreja que está em tribulação e aquela igreja que é a igreja vitoriosa, a igreja triunfante, mais ou menos assim. A igreja, nesse momento, não é a igreja triunfante. Nós triunfamos a cada momento, é claro, são pequenas vitórias, são grandes vitórias, são momentos de avivamento muito, muito importantes que temos vivido, mas ainda somos a igreja que é perseguida, ainda somos a igreja que é peregrina, somos ainda a igreja que a cada dia tem que renovar a sua esperança, a sua fé, somos ainda a igreja que está no meio da tribulação, somos ainda a igreja que vive em provas. Porque quando a igreja triunfar, o Senhor Jesus será visível para todas as pessoas. Então a igreja ainda não chegou naquele ponto. E isso certamente abalou muitas pessoas. Muitas pessoas, ao perceberem que certas situações aconteceram
inclusive porque a igreja não conseguiu compreender o seu papel na sociedade. Irmãos, muitas vezes a igreja deixou de orar e muitas vezes a igreja deixou de se manifestar em determinadas situações porque julgava que não era papel dela. E o papel da igreja é o papel de alguém que proclama a verdade, custe o que custar. E nem sempre a verdade é doce como o mel. Às vezes, e quase sempre, a verdade tem gosto de fel, gosto amargo. E como eu falei antes no começo do culto, a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro de triunfo que mostra a vitória de Cristo sobre todas as coisas, desde o começo até o fim da Bíblia. No entanto, a Bíblia nos mostra o quanto nós somos pecadores. E esse tempo que temos vivido é um tempo que nos mostra quem somos e que aponta para onde nós devemos seguir. E nós devemos seguir em um caminho de oração, nós devemos seguir num caminho de devoção, de compromisso. Nós precisamos seguir num caminho em que nós transformaremos as nossas certezas, mudaremos, né? Não teremos mais certas dúvidas e seguiremos adiante num processo de autoconhecimento, de autodescoberta pessoal e de igreja. Foi o que esse profeta fez. Esse profeta, nesse caminho que ele seguia, ele descobria a cada momento quem ele era, ele descobria a cada momento quem o havia chamado, ele tinha cada vez mais certeza a respeito do seu chamado, e mesmo sendo perseguido, mesmo sendo humilhado, mesmo tendo que enfrentar dificuldades, ele seguia confiando em Deus. E o nosso objetivo nesse momento, o nosso objetivo principal no tempo que temos vivido é o objetivo de caminhar em vitória junto com Cristo, sabendo que a vitória final é dele. E que momentos como esse, que mostram a nossa fragilidade enquanto seres, mostra a nossa fragilidade enquanto humanos, enquanto pecadores, revela a glória e o poder do Senhor. O poder do Senhor e não o poder de cada um. Não o poder do profeta, esse ou aquele, não o do apóstolo, esse ou aquele, mas revela o poder do Senhor nas nossas vidas. E o profeta ali, o Jeremias, anunciava a certeza que ele tinha de que, ele ousava a cada manhã ter esperança, porque sabia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e novas são a cada manhã. Novas são as esperanças, novas são as misericórdias, novas são as oportunidades. E é isso que ele tem nos oferecido, novas oportunidades para servirmos, novas oportunidades para compreendermos quem ele é realmente, quem o Senhor é realmente, novas todas as manhãs. Então, em terceiro lugar, nós vamos ler aqui juntos Lamentações 3, 24 ao 26. E diz assim: digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Veja, o profeta, ele dizia a si mesmo, ele anunciava em primeiro lugar a si mesmo quem é Deus, quem é o Senhor a quem ele servia. Ele revelava a si mesmo, ele anunciava a si mesmo e fazia com que a sua fé
cada dia se tornasse maior, revelando e anunciando a Ele mesmo. Em primeiro lugar, antes de qualquer outra pessoa, ele anunciava a si mesmo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é aquele que em suas mãos contém todo o poder, que o Senhor tem em suas mãos toda a glória. Ele anunciava a cada manhã a si mesmo, ele anunciava a cada momento a si mesmo quem era aquele a quem ele servia. Sabe, muitas vezes nós fracassamos não porque nós não tenhamos capacidade para realizar determinados objetivos. Muitas vezes fracassamos não porque nós não fomos instruídos da maneira correta. Há muitas escolas, há muitas faculdades, universidades, a cultura no nosso país por mais que algumas pessoas digam, pensem diferente, eu afirmo para você, a nossa cultura é muito rica e produz pessoas muito inteligentes, mesmo aquela cultura mais popular, é uma cultura profunda e arraigada no conhecimento da palavra de Deus, entende? A nossa cultura, a cultura do nosso país, ela é baseada na experiência que os nossos antepassados tiveram com Deus da Bíblia, com o Senhor Jesus. E essa cultura ela foi arraigada, ela foi misturada à base de quem nós somos hoje. E quando nós entendemos quem é Deus e quando nós conseguimos compreender quem verdadeiramente Ele é, nós podemos entender, como eu falei antes, que nós fracassamos não por falta de conhecimento, mas nós fracassamos porque nós deixamos de reconhecer o poder de Deus em transformar a nossa realidade. Fracassamos não porque não aprendemos a Bíblia, fracassamos não porque tivemos um ensino acadêmico deficitário, não, fracassamos nos nossos projetos porque esquecemos quem é o nosso Deus. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que, por amor, enviou o seu Filho amado, Deus, para nascer como um ser humano e viver como um ser humano e ser sacrificado e morrer numa cruz como um criminoso que não era, para que, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele derramado na cruz, nós pudéssemos ter vida e vida abundante, plena e eterna. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não tem plano B. Um Deus que criou um plano no início e que executa esse plano até o final. Lembra, Deus não se engana, Deus não se assombra com o que nós fazemos, com o que nós vivemos. Deus não se assombra, Ele não é tomado de surpresa. Ele conhece, Ele sabe tudo o que vivemos, o que passamos. Nós temos uma certeza de que Deus é o Deus da história, então Ele tem em suas mãos o poder de entender e de ver toda a história, desde o começo até o fim. Esse Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus a quem nós devemos adorar. Esse Deus é o Deus que manifesta a sua graça para nós a cada momento. Esse Deus faz com que a cada manhã nossa esperança seja renovada, porque podemos ter a certeza de que as misericórdias dele
se renovam a cada manhã. Então, eu quero que você compreenda muito a respeito disso. Eu preciso que você entenda isso. Que você compreenda a profundidade do amor de Deus em relação a você. Eu quero que você compreenda o quanto Ele deseja que você viva inteiramente ao lado dele. Não um pedaço só, mas totalmente ao lado do Senhor. Sabe, esse ano que vivemos, um ano de dificuldades, um ano de complicações, um ano de incertezas, serve para termos uma única certeza. Se não aprendermos nada, se não tivermos aprendido nada durante esse ano, eu espero que cada um de nós aprenda pelo menos uma coisa, de que Deus é poderoso e que Deus tem todo o poder em suas mãos e que Deus, ele conhece toda a história. Essa é a única coisa que você precisa compreender. A única coisa que você precisa compreender é que Deus te ama profundamente e que deseja que você experimente cada aspecto desse conhecimento e dessa virtude que Ele oferece. Sabe, Ele te ama tanto e deseja tanto que você esteja ao lado dele, que tudo o que aconteceu nesse ano serve para que no ano que vem, por mais que aconteçam situações semelhantes, por mais que a nossa vida nunca mais volte a ser como era, nós possamos entender que no ano que se inicia, temos a vitória nas nossas mãos. Eu quero fazer uma ilustração para você compreender isso. É como se você tivesse nas suas mãos uma quantidade de areia. E à medida que você andasse, essa areia fosse escorrendo das suas mãos. E aí, à medida que você anda e você caminha em direção ao seu objetivo, essa areia vai diminuindo. Só que alguém te oferece um produto que faz com que essa areia que você tem que carregar nas suas mãos, ela não se dissipe no caminho. Então você pega e faz uma preparação ali nas suas mãos e durante esse caminho nenhum grão de areia vai cair. Essa preparação é Deus. E essa areia é como se fossem todas as oportunidades que você tem. No entanto, se você não utilizar esse produto, o Senhor, no caso, esse artifício para que essa areia não escorra das suas mãos, você vai perder muitas oportunidades, você certamente chegará até o fim, chegará no fim do seu caminho, ali no final do outro ano, do ano de 21, né? Você vai chegar ali com alguma areia, você vai ter tido a oportunidade de realizar grandes coisas, mas muitas coisas ficarão pelo caminho. Mas se você obtiver do Senhor os instrumentos para seguir adiante, passo por passo até o final, certamente você terá muito mais oportunidades e verá muito mais coisas acontecendo ao seu redor. Se você confiar que Deus tem a oportunidade para realizar grandes e grandes maravilhas na sua vida. Basta que você confie, basta que você dependa dele. Basta que você compreenda que ele te ama e que ele não deseja que você sofra. Sabe, o que o profeta acreditava e o que fez com que ele seguisse até o fim no seu ministério foi a certeza de que Deus estava no seu caminho, de que Deus estava guiando, e que Deus estava no seu caminho, que Deus estava guiando e que Deus era o seu objetivo final. Isso é o que eu e você precisamos ter. Essa certeza que precisamos ter dia após dia, de que Deus, dia após dia, está junto conosco. E esse é o desejo que eu tenho para você. Que você compreenda o amor de Deus, que você compreenda a graça do Senhor, que você compreenda o desprendimento de Deus em se aproximar de você e que você compreenda que todas as misericórdias do Senhor
se tornam novas na sua vida todas as manhãs. Que maravilha saber o quanto Deus nos ama. Que maravilha saber o quanto Ele trabalha nas nossas vidas e o quanto Ele é capaz de realizar ainda durante todo esse tempo que temos diante de nós. Lembra que a cada dia nós precisamos viver as nossas vidas, a nossa vida, você precisa viver a sua vida de maneira integral e tem que entender que a sua vida foi feita para a glória de Deus. Eu quero que você se lembre sempre que você não foi um engano, você não é um engano, você é a manifestação do desejo de Deus em trazer alguém exatamente como você é, para a glória do Senhor. E é importante que você viva isso e que você a cada momento perceba o quanto você é importante aos olhos de Deus e o quanto você pode realizar se caminhar de mãos dadas com o Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto agora. Vamos encerrar essa mensagem, esse tempo que passamos juntos, ouvindo a palavra do Senhor, percebendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Vamos encerrar nesse momento, mas durante todo esse ano, nós encerramos essa mensagem, os cultos, orando, cada um de mãos dadas. E em seguida, nós fizemos ali aquela proclamação da bênção do Senhor. Nessa noite, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero pedir para você, assim que nós encerrarmos esse período, eu espero que você dê de mãos dadas, né? Dê as suas mãos uns aos outros aí na sua casa e compartilhe a oração, que cada um possa orar nessa noite, que não apenas uma pessoa, mas que cada uma das pessoas que estão na sua casa junto com você possa orar e possa desejar coisas boas uns aos outros. É um desejo que eu tenho para você, que você faça isso, né? Que cada um aí na sua casa possa fazer tomar essa atitude. Eu vou fazer isso na minha casa. Mas eu gostaria também de deixar além da bênção apostólica, um trecho daquela bênção de Arão. Arão, num determinado momento, ele recebe uma orientação de Deus para abençoar os filhos, a sua família. E porque seriam pessoas que seriam servos na casa de Deus. E ele pega e ele diz assim, essa é a bênção, mais ou menos assim. Ele deseja que Deus volte os olhos dele para o povo. E ele deseja que o povo olhe para Deus. Que Deus ilumine a face daquelas pessoas com a sua presença. E que dessa maneira cada um possa ser autorizado pelo Todo-Poderoso a exercitar o ministério que tem recebido. Então que Deus olhe para você com misericórdia. Que Deus volte a sua face para você. E que Deus carinhosamente erga a sua face para enxergar os olhos do Senhor. E dessa maneira, olhando para o Senhor e recebendo a autorização, você seja bênção em todos os lugares que você estiver. E agora, para toda a igreja, que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que se reúne ao redor do mundo, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que você tenha um início de ano
radiante e que daqui para frente, todos os desafios que você tiver, você vença cada um deles com a certeza de que o Senhor está junto de você, com a certeza de que o Senhor o ama e que o Senhor faz grandes coisas através de você. Semana rica e abençoada, ano abençoado e cheio de vitórias. É o que eu desejo e é o que eu proclamo para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima semana, um ótimo finalzinho de ano e um excelente início de ano. Deus abençoe você grandemente.